Pessoal, ok, estamos gravando. Bem, como a gente está gravando o vídeo, vai ser importante a gente tentar conversar um pouco mais baixo para não, né? Claro que eu não quero podar ninguém, conversa uma boa. Lembre só que a gente está gravando e algumas partes mais complexas é melhor a gente tentar falar menos, tá? Aí falei complexo, né? Vai parecer que o negócio é super complicado. Eu vou fechar, tá? Bem, então aquela última aula nossa foi legal, acho que ela foi um divisor de águas, assim, para a gente poder ter mais franqueza uns com os outros, assim, para a gente caminhar junto, mesmo na mesma direção mesmo, para ser um chavão, né? É isso que a gente está fazendo agora. As aulas são poucas, a gente teve esse processo inicial, que acabou que a gente conseguiu resolver bem isso, né? Correndo um pouco atrás, a última aula a gente conseguiu, felizmente, a maioria das pessoas, sem certeza, me deu feedback positivo, assim, foi ótimo, foi bem legal. Eu vou continuar na mesma pegada, a nossa aula vai ser super leve, mas ao mesmo tempo ela tem muito conteúdo. Ela não tem nada complicado assim das outras aulas, tá? Não é tecnologia nova, nada. Só, eu vou inclusive já mostrar para vocês tudo o que consiste a aula de hoje, tá? É a nossa quinta aula, né? O título dessa aula seria Preparação para as duas dinâmicas finais. A gente tem 7 aulas, pelo menos no meu cronograma está previsto 7 aulas, não 6, não 7. Tem aula no dia 5 e aula no dia 13 também, de abril. Bem, então o objetivo dessa aula é preparar os alunos para obter bons resultados nas duas próximas atividades. Esse é o grande objetivo, a gente se preparar para as duas atividades. Elas são interconectadas, tá? Elas não são independentes. É um passo da outra. Elas são na verdade é uma atividade em 2 etapas, se eu pudesse falar assim. Ok? Eu posso falar assim, uma atividade em 2 etapas. Elas serão, na verdade, a síntese, essas atividades são a síntese do que a gente conversou aqui até hoje. E mais para frente vocês vão ver que não vai ser necessário ninguém ser especialista em nenhum nome técnico específico, sabe? A pegada é muito mais aquela última aula nossa, uma percepção de valor do que tem acontecido no mundo. Na verdade, se a gente pudesse resumir a aula anterior, eu separei muito bem uma cesta da comunicação tradicional em um lado, que a gente já está habituado, e a gente pegou uma outra cesta e deu uma dissecada nelas, usando aquelas metáforas, né, de visão e tudo, que eu acho que foi bacana. E eu acho que isso já dá condições, junto com o primeiro material, claro, que é essencial, tá? Quem, por acaso, ainda não respondeu, ou pelo menos não leu ou estudou o primeiro PowerPoint que eu compartilhei no Google, é essencial para essas atividades que, pelo menos esse conteúdo seja bem assimilado, né? São conteúdos mais conceituais, mais importantes para isso. Aqui está bem pequeno, não vai dar para ler, eu vou ler para vocês. Então, o resumo de toda a aula hoje, a aula se resume em, eu vou falar um pouco dos objetivos dessas atividades, ou seja, na verdade, são os objetivos que a gente tem, para no final a gente chegar todo mundo, cara um do outro e falar assim, valeu a pena, deu certo, e aí, cumpriu a tarefa, foi legal, sabe? Então, esses são os objetivos, é onde a gente vai, no final da história, falar, opa, deu certo ou não deu. A estrutura das atividades, para vocês entenderem direitinho como é que vai ser, passo a passo, que atividade que é, como que é, né? Vai ter grupo, como é que vai ser, vou explicar tudo na estrutura das atividades, ok? Temos 5 temas, vou explicar esses 5 temas, ou seja, são 5 grupos em princípio, a gente vai trabalhar com 5 grupos, ou seja, são 5 temas. Vou explicar também os temas, vou falar dos grupos. Os grupos a gente vai conversar na hora que for falar deles, porque eu desenvolvi grupos próprios analisando um pouco as respostas do Typeform. Mas, por outro lado, já tem grupos desenvolvidos para outras atividades aqui, das outras disciplinas. Então, eu estou com uma tendência a gente usar os grupos originais que já estão formados, porque ter 2 grupos também é barra, né? Acho que é bem complexo. Mas isso não vai atrapalhar em nada. Temos aqui também o formato das apresentações. Vou explicar direitinho como que vocês vão apresentar o resultado do trabalho de vocês. Como é que é a documentação, como que é. Eu vou fornecer para vocês um documento padrão, links, todas as referências, tudo que vocês precisarem de base. O que acontece? Eu vou dar uma missão para vocês, eu vou contextualizar essa missão e vou dar um pacote básico de munição para vocês, alguns links, algumas referências bibliográficas e tal. Coisa simples, porque vocês vão ter mais ou menos uma semana para refletir sobre isso, em princípio, tá? Porque tem a outra semana também que vocês podem continuar refletindo. A gente vai ter, na verdade, 2 semanas para refletir. Então, as coisas vão ser, de certa forma, leves. Eu não quero pesar vocês com conteúdo
desnecessário, que vai só desviar vocês do que é importante, que é encontrar relevância dentro daquela visão do usuário, está no centro, de tudo isso, né? Tipo assim, de tanta tecnologia que tem, blá blá blá, a gente fica perdido. Não, o usuário tem que estar no centro. O que vier de tecnologia é consequência, não é isso? Ficou bem claro? O usuário tem que estar sempre no centro, a tecnologia por si não adianta nada. Não é? Tem que fazer sentido para as pessoas, é a tal da relevância que a gente estava falando. Então, beleza. Já falei dos links e materiais de pesquisa, critérios de avaliação, vou explicar quais são os critérios com os quais eu vou avaliar aqui as atividades. Como eu falei, vai ser difícil alguém tomar pau nessa matéria comigo. Só que casos muito específicos, só a pessoa tiver desinteresse total, eu ver que a pessoa não está se esforçando absolutamente nada, não é o caso de ninguém aqui até o momento. Só um ou outro aluno que só viu no primeiro dia de aula ou algo do tipo assim. Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Eu não quero que isso seja uma pressão, eu quero mais. Boa noite. Eu acho que eu estou pensando muito mais assim, vocês aproveitarem essa oportunidade, essa é a minha visão. Normalmente a gente fica meio tenso, né? Quer que puxe aqui um pouquinho, vocês não estão de boa? E aí, olha só. Vocês estão entendendo? Eu quero que seja uma oportunidade para a gente digamos assim, se explorar ao máximo. Cada um de nós aqui vai depender, porque essas atividades vão depender muito, elas são atividades em grupos, mas elas dependem muito das pessoas individualmente. Então é a oportunidade não de vocês, é um trabalho, daquela velha história aquele paradigma acadêmico, né, de ter que pontuar e ser. Acho que esse não é exatamente o caso. É claro, gente, é um trabalho de gamification, pontuação é lindo. Quando eu vejo lá um aluno, pontuando, eu fico feliz pra caramba, sabe? A pontuação reflete o interesse, evidentemente. Tá? Então eu fico mais pensando assim, tentem se envolver, depois que eu mostrar tudo aqui, quando começar as atividades, tentem se envolver assim, com esse tipo de atitude, com o coração bem aberto, no sentido de se conhecer, de botar as dúvidas todas que você tem para fora no processo. Eu vou fazer um trabalho de mentoring com vocês durante isso, apesar de são 50 pessoas, e vocês vão trabalhar virtualmente, como eu vou explicar direitinho aqui. O processo de mentoring que eu vou fazer vai estar permanente. Eu vou estar disponível e prometo responder com velocidade sobre dúvidas ou questões. O grupo pode me chamar, pode criar. Vamos chegar lá para a gente poder ver direitinho como que vai ser a prática disso, mas eu vou estar bem disponível para orientar vocês. Eu vou jogar o treino de paraquedas na mão de vocês e se virem não. Tá? A ideia é a gente fazer uma coisa melhor, assim, da melhor forma possível diante de tantas pessoas, né? Então a gente não, com uma certa parcimônia a gente vai conseguir resolver isso bem, ficar todo mundo feliz. Uma coisa legal, eu sempre tive em mente, eu sempre falei que simples é uma palavra assim que às vezes parece uma palavra fácil, não parece? Simples e fácil, elas não têm uma certa relação. O que você dá? Me lembra de certa forma? Não? A gente já não achou. É isso mesmo, mas justamente isso que eu queria dizer, que no fundo, apesar de simples e fácil, tem uma certa correlação, né? A gente às vezes passa a perceber, mistura um pouco as coisas, mas o simples não é fácil, né? O que eu vou apresentar aqui são tarefas simples, na verdade. Evidentemente que elas têm um nível de dificuldade compatível com tudo que a gente já viveu, com o que eu conheço de vocês agora, há pouco que a gente se conhece, né? Fruto das pesquisas do Typeform, aliás, repetindo, quem puder preencher o Typeform, eu gosto, apesar de que pode ser preenchido até a última aula, eu gosto porque eu passo a conhecer melhor um pouco o perfil de vocês para a gente poder propor atividades cada vez mais assertivas. Essa atividade, então, ela foi toda planejada em cima do Typeform original. Deve ter mais umas quase 20 pessoas que não responderam ainda. Quem puder responder seria legal. Responda tranquilo, não fica preocupado, não li o material original, não vou conseguir. Pode responder tranquilo, sem muito problema. A pontuação de todo mundo vai ser parecida. Eu preciso do feedback, conhecer melhor vocês. Introdução ao Typeform. Vai ter uma parte aqui que eu vou introduzir o Typeform. O que acontece? Todas as atividades que eu tive com vocês até agora, eu aproveitei a oportunidade de fazer a gestão da informação digital relativa a essa turma, as dinâmicas das aulas, de forma que eu pudesse pegar depois e mostrar para vocês exatamente o que eu fiz como um exemplo prático de como que uma aula, qualquer atividade, você tem condição de fazer uma autogerência, tanto nesse caso meu com vocês, quanto de qualquer outro tipo de projeto. E o Typeform, vocês levanta a mão, quem que assinou, quem preencheu aqui as atividades?
bastante gente, uma maioria absoluta aqui na sala já preencheu. Então, o que vocês acharam da ferramenta? Quem quer falar? Achei super interessante. Não é interessante? Não é uma abordagem menos cansativa em relação a aqueles formulários tradicionais cheios de campos? Bem melhor. Eu só acho que ela tinha que ter a possibilidade de salvar. E salvar? Mandar depois. Salvar disso para você ter esse registro? Não, às vezes eu preencho. Ah, para você continuar depois. É. Na verdade até existe, é porque o meu plano, eu tentei também fazer tudo com planos o mais básicos possível para que todo mundo pudesse, né? Também. Oi? Fizeram muitas questões, né? Muitas questões, aí você fica naquela assim, sei lá, às vezes no meio do trabalho, você vai se fazer, aí é esse jeito que ela está falando, salvar. Eu também acho que seria um ótimo. Sabe como é que eu fiz? Ótimo, filho. Copiei no Word, joguei no Word, fui respondendo no Word, depois eu fui lá e joguei. Que é isso que eu fiz. Ótimo. Gente, mas apesar dessas pequenas observações de melhorias, que a gente tem que estar, esse é legal, é o senso crítico, a gente tem que estar sempre com o senso crítico apurado, não aceitar também as interfaces como elas são. Mas é verdade que o Typeform é uma ferramenta realmente fantástica, principalmente da parte de quem está gerenciando e propondo elas. A forma com que você consegue compor uma pesquisa daquelas, em 10 minutos você consegue compor uma pesquisa daquelas com alta eficiência, e o melhor, você tem depois relatórios maravilhosos. Mas eu tenho um gráfico de vocês assim que eu consigo fazer a leitura da sala de maneira incrível. Muita gente gosta do Google Forms. Não sei quem aqui prefere o Google Forms. É bom, mas é aquela história, é aquele tanto de campo de formulário. O Typeform muda. Por quê? Qual que é a diferença do Typeform para um formulário tradicional? Na verdade é pouca coisa, é user experience. É o cara compreender que formulários tradicionais são muito chatos. O cara do Typeform pensou isso, ele analisou um problema, uma possibilidade de negócio, né, de oportunidade mesmo. Pô, estou vendo aqui que formulários são sacos, mesmo o do Google Formulários são meio bobos, assim, meio feios, né? Feio, chato e bobos, assim. E o Typeform é dinâmico, você configura aquilo tudo, você tem estilos, você tem poderes incríveis ali. Eu fiz perguntas usando modalidades simples, mas ali mais para frente, quando a gente chegar lá no Typeform, vocês vão ver que as possibilidades são infinitas. E por que o Typeform está sendo colocado aqui? Não é porque eu usei o Typeform com vocês, não. É porque, é claro que isso é um exemplo que eu gosto do Typeform e acho que ele vai ser muito importante aqui para vocês, principalmente no processo de fazer pesquisa qualitativa e quantitativa. Certamente, durante essa semana, vocês vão ter que fazer pesquisa com algumas pessoas escolhidas, ou alguns grupos, dentro, claro, dos temas. Vocês vão ver que tem 5 temas, e esses temas são diferentes uns dos outros, claro, e vocês vão ter que entrevistar, provavelmente, pessoas para poder colher informações. Vocês estão lembrando da diversa informação, né? Então, assim, a gente precisa de informações para poder fazer qualquer tipo de trabalho de pesquisa, ou definir um negócio, uma solução, né? E é isso que a gente vai fazer. Essa foi a primeira página dos slides, tá, galera? A gente vai detalhar melhor. Também tem aqui usando o Trello. Quem que já usou o Trello aqui? Até que tem um bocado de gente, um quarto aí, um quinto. O Trello é uma sugestão. Tudo isso aqui são sugestões, tá? Se quem quiser usar o Typeform, usa. Tá, gente? Isso que eu estou falando, não tem nada obrigatório. Eu estou querendo, digamos, dar as ferramentas melhores para vocês fazerem a melhor pesquisa possível, com as ferramentas mais colaborativas, mais legais, mais fáceis de usar. Só isso. E essas ferramentas aqui, eles vão estar na frente de 90% do mercado hoje. Se vocês forem hoje aqui nas agências de publicidade, tá? E falar, velho, eu mando bem pra caramba o Typeform, saco demais de Trello, Storyboard no Detone, mando ver no Business Model Canvas. Você vai estar acima de 90% de pessoas assim, sênior aí, em agência grande, por exemplo, citando já modelo de agência que a gente está mais acostumado. Então, assim, vai ser super importante, até eu acho que é legal vocês pelo menos experimentarem, tá? Porque isso vai ser ótimo para vocês futuramente também. O Trello é apenas uma das possibilidades que existem na internet para gestão de projetos colaborativos, né? Igual, por exemplo, um trabalho como esse nosso, pode ser um trabalho profissional, mas pode ser um trabalho também acadêmico, né? As pessoas elas se juntam e essas interfaces, o Trello é uma delas, e
e se caracteriza por ser extremamente objetivo, baseado inclusive em algumas metodologias ágeis. Ele lembra um pouco o Kanban. Vocês conhecem esse termo, Kanban? Quem levanta a mão que conhece? Oi? O Kanban é um quadro, né? E o Kanban é um quadro, quem conhece o Kanban, é um quadro muito simples. Vocês já viram isso? É um quadro normalmente onde você coloca os post-its e você tem os status. Tem várias configurações para um Kanban. O Kanban é muito livre. Mas em princípio, se eu fosse sintetizar o que é um quadro Kanban, seria um quadro como esse, em que eu iria dividir assim, as atividades que precisam ser feitas dentro das histórias. Isso seria mais coisa do Scrum, se eu preciso me preocupar. As atividades que estão sendo feitas no momento pela equipe, as atividades que já foram entregues e uma parte que são os impedimentos, atividades que não puderam ser, que precisam de uma atuação urgente para que elas voltem a ser. Vocês vão ver, isso é bem tranquilo, pode ficar bem sossegado mesmo. Tá? Gestão à vista. Oi? Administração, no comercial, gestão à vista. Gestão à vista. É um Canvas também? Eu confesso que esse eu não conheço, mas eu sei que existem vários, né? Canvas são vários, gente. Eu estou escolhendo um. Que é um painelzão que todo mundo vê e vai acompanhando as atividades de todo mundo, né? Para ver se. Ótimo. Metodologia, eu não sei se isso faz parte de alguma metodologia ágil, mas, por exemplo, Scrum, todo mundo conhece Scrum? Levanta a mão quem conhece Scrum. Aqui, quem não está levantando a mão, presta muita atenção nas explicações, que é muito importante. Scrum é o nome de uma metodologia ágil. O que é uma metodologia ágil? Alguém sabe? Levanta a mão. Quem não conhece Scrum, mas sabe o que é uma metodologia ágil. Pouca gente sabe o que é uma metodologia ágil. Mas isso é importante, eu não estou falando isso assim, sabe, para ficar gastando meu dinheiro. Eu acho que a metodologia ágil é o que permite a horizontalização do mundo, o que vai permitir vocês realizarem um trabalho em tempo recorde, tá? E de maneira super proativa, sem gastar muito tempo de vocês, sabe? Isso que é o grande objetivo. Eu falei do termo, falei do Trello, foi o último, né? O Trello, então, ele permite utilizar esse Kanban. É um Kanban super turbinado, cheio de funções legais, como, por exemplo, alertas. Você pode criar vamos supor, você está no seu grupo, um desses 5 grupos do trabalho que a gente vai ter. E aí vocês decidem tarefas, né? Normal de um grupo dividir as tarefas, não é? Aí você divide as tarefas. E aí no Kanban vai ficar muito claro, lá no Trello, você vai ter exatamente qual tarefa. Essa tarefa vai estar dentro de um grupo de tarefas. Você pode organizar as tarefas assim. Tem uma tarefa aqui que é a produção, por exemplo, da apresentação. É uma macro tarefa, você concorda? Vocês botarem na gente, e a gente vai entendendo, já dá um meio igual, porque eu estou querendo explicar a estrutura lógica do negócio. Vocês vão ter um grupo normal. Tá? Esse grupo tem divisão de tarefas. E quando você organiza as tarefas, você pode criar grupos para elas, igual, por exemplo, uma tarefa que é montar a apresentação, né? O PowerPoint, o PDF, que seja uma tarefa. Só que dentro dela tem tantas tarefas, você concorda? O cara que vai fazer as telas, vai fazer o layout, o diretor de arte, o outro vai fazer a parte do texto, o outro vai selecionar a imagem, vídeo. Vocês concordam com isso? Tá claro? O Trello é para isso. Aí vai ter lá as tarefas, vai ter lá direitinho quem é o responsável. Você pode colocar pessoas para poder serem alertadas, porque tem gente que depende de tarefa do outro. Está entendendo? Não é assim, às vezes, no trabalho, não fiz ainda, aquele cara me mandou lá, falou que ia mandar o arquivo do hoje, não mandou. Isso vai estar muito claro. Essas metodologias ágeis, elas servem para isso, para dar uma forma mais organizada, mais digital, mais, né? No meu trabalho, por exemplo, eu só funciono com Trello. A gente dividiu tarefas que tem que ser realizada num lado, as tarefas que tem que ser realizada hoje, aí de manhã você já pega aquelas e arrasta para o hoje, e o que eu estou realizando agora. E assim que terminou, você já joga, está concluído. E se tiver alguma outra, mandar uma mensagem para outra pessoa, é simplesmente colocar o nome da pessoa, como se fosse o Twitter. Ele recebe a mensagem ali na hora avisando, olha, tal coisa não foi feita por isso, estou esperando. Fantástico, obrigado pela participação. Checklists também. Checklists. O céu é o limite, tá, gente? A boa notícia que eu tenho para vocês é que é facílimo de usar. Tá? Quem nunca usou, tá? Ou seja, a maioria que nunca usou, fica tranquilo, porque é o negócio mais fácil de usar, é bem fácil mesmo, bem intuitivo. Agora, lembrando, nada disso é obrigatório. Trello, né? Typeform, não precisa. Você pode fazer uma pesquisa na folha de caderno, se você quiser, não tem problema.
mas eu estou aproveitando a oportunidade e aplicando em vocês em algumas das ferramentas mais contemporâneas para você lidar com isso. Tá? Você vai certamente ser um profissional mais arrojado, com diferencial, se você tiver acesso a essas ferramentas, com toda certeza. Tá? Eu estou te falando que eu já fui, eu agora não sou mais, tenho uma empresa minha, mas é uma empresa de projetos particulares e tal, mas quando eu recebia qualquer tipo de e-mail ou indicação de pessoa para trabalhar comigo, a pessoa teve um contrato com o Trello, sabe? Conhece um pouquinho de Business Model Canvas, que é um dos Canvas que a gente vai utilizar. Vocês vão entender. Vocês conhecem Business Model Canvas? Levanta a mão, quem conhece? Eu comecei, depois que a gente conversou, eu comecei a pesquisou, usar né? o meu negócio. Não se preocupe também, viu? Vamos lá brasileirar, né? É um Canvas. O que é Canvas? Você sabe o que é o Canvas? Canvas em inglês? Canvas é uma tela de pintura. É uma tela de pintura. É o Canvas. Tá? Então, Business Model, modelo de negócio. É um Canvas, modelo de negócio. Nada mais é que um quadro para a gente poder desenvolver um modelo de negócio. A gente vai usar esse quadro para ajudar a cada grupo compreender todos os prós e contras do negócio. Eu estou falando de negócio, é a solução que vocês vão ter que dar. Eu vou jogar para vocês um cenário. Vocês vão ter que não apenas levantar uma necessidade, como achar a solução. Okay? Então, assim, é isso que vai ajudar vocês. Senão vocês vão ficar doidos. Se não tiver esse câmera e tudo, vocês vão precisar de mais um mês para fazer esse trabalho. E como a gente tem uma semana e outra para fazer o pitch no final de tudo, tem uma apresentação oral e apresentação do trabalho, PowerPoint, vai ser essencial. Meus amigos aí, pessoal, vai ter slide, vamos ver, né? Aí sou eu, Carposo, né, como sempre.